disse que, em manifestação protocolada no mês passado, pediu a suspensão da análise do pedido da Superintendência da Polícia Federal até o julgamento final do habeas corpus, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A defesa diz também que Lula é vítima de constrangimento ilegal e que tomará as medidas necessárias para restabelecer a liberdade ao ex-presidente e para assegurar os direitos que lhe são garantidos pela lei e pela Constituição Federal. O Partido dos Trabalhadores divulgou nota onde diz que a juíza Carolina Lebos aceitou o pedido sem considerar os argumentos da defesa e que, ao negar as prerrogativas de Lula de ex-presidente da República, a decisão da juíza caracteriza mais uma ilegalidade. A nota diz ainda que o PT exige que os direitos de Lula e sua segurança pessoal sejam garantidos pelo Estado brasileiro, até que, abre aspas, os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão onde quer que seja cumprida, fecha aspas. Mandou soltar 3 presos na última fase da Operação Lava Jato. É a investigação sobre relações entre o Grupo Petrópolis e a Odebrecht com pagamentos de propina que seriam disfarçados como doações eleitorais. Para a juíza, não há necessidade de manter as prisões de Kleber Faria, Vanuê Faria e Silvio Pellegrini, todos ligados ao Grupo Petrópolis. Já Maria Helena de Souza, apontada como responsável financeira do grupo, teve a prisão temporária convertida em preventiva. Agora, ela e o dono do Grupo Petrópolis, Walter Faria, estão presos por tempo indeterminado. Naed Oliveira, que também teve prisão decretada, está foragido. Em Santo André, na Grande São Paulo, o flagrante de um assalto violento. A quadrilha usou um carro roubado para bloquear a rua. Os ladrões atacaram a motorista e arrancaram a passageira do banco. A mulher de 63 anos foi jogada no chão. Os 3 assaltantes fugiram. Atordoadas, as vítimas, mãe e filha, caíram no meio da rua quando iam pedir ajuda. 2 suspeitos foram detidos, um deles menor de idade. A polícia afirma que eles estavam com celulares roubados e que foram reconhecidos pelas vítimas. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa o pacote anticrime, rejeitou a criação do chamado plea bargain, uma espécie de acordo feito depois da apresentação da denúncia em que o acusado confessa os crimes em troca de uma pena menor. A gente vai a Brasília agora falar com Camila Bonfim, que tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Camila. Oi, Sandra, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, por 8 votos a favor, 2 contra e uma abstenção, esse grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime aqui na Câmara rejeitou esse ponto que era defendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Portanto, esse ponto foi rejeitado e o plea bargain é uma espécie de acordo que então prevê que o acusado possa então confessar crimes em troca de uma pena menor. Isso acontece, então, após a denúncia do Ministério Público. Só que um acordo que ele é, então, considerado mais simples que uma delação, porque ele não envolve a obrigação, por exemplo, de ter que apontar outros suspeitos. No grupo de trabalho, então, esse ponto foi rejeitado, que era defendido por Moro, e foi aprovado um outro tipo de acordo, defendido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também por Moro. É a proposta que prevê que um suspeito, então, ele possa confessar crimes e ter a pena de prisão substituída por outras medidas, como serviços comunitários e também reparação de danos. Isso, claro, somente válido para crimes de menor potencial ofensivo. Medidas pelo ministro foram rejeitadas. No mês passado, a previsão de prisão após segunda instância foi excluída, sob o argumento dos deputados de que esse assunto só pode ser tratado por meio de uma proposta de mudança à Constituição e não por um projeto de lei, como é o pacote anticrime. Sandra. Camila Bonfim, muito obrigada. Os deputados analisam hoje mudanças no texto base da reforma da Previdência aprovado em segundo turno nessa madrugada. Sobre isso a gente conversa agora com Flávia Alvarenga, que está no plenário da Câmara. Oi, Flávia, boa tarde.
Oi, Sandra. Boa tarde. Boa tarde a todos. A sessão de hoje começou por volta de 12h20. Os deputados já votaram um pedido de retirada da pauta, portanto, retirar da pauta essa votação, mas esse pedido foi rejeitado por 256 votos a apenas 7. E agora a gente está na fase da orientação das bancadas para a votação do primeiro destaque. Ao todo, são 8 destaques. E os destaques nesse segundo turno, eles só podem retirar partes do texto. E entre esses destaques tem um, por exemplo, que quer tirar um ponto da reforma da Previdência que trata da questão da pensão por morte, como vai ser feito esse cálculo. Tem outro destaque também que quer mexer em uma das regras de transição, tirar a questão do pedágio. Pedágio é aquele tempo a mais que a pessoa vai precisar trabalhar depois que a reforma estiver completamente aprovada e promulgada. Vamos ver então como é que foi a votação em segundo turno da reforma da Previdência, votação que só terminou na madrugada. Foram 370 votos a favor, número acima dos 308 necessários. O painel mostrou 369, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, explicou que houve um voto declarado e não registrado. Votaram contra a reforma 124 deputados. Para garantir a aprovação no segundo turno, o governo cumpriu 2 promessas que tinha feito antes do recesso. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, assinou uma portaria garantindo que nenhum aposentado ou pensionista terá renda menor que um salário mínimo. E o presidente Jair Bolsonaro publicou